Eu não queria ter que vir aqui falar sobre isso, ainda mais no momento de pandemia, onde é uma vacina testada e aprovada que realmente vai conseguir tirar a gente dessa, onde são os planejamentos e os planos de distanciamento social ou de gestão econômica que vão conseguir minimizar um pouco os danos do que a gente tem passado. Mas eu preciso dizer que a ciência importa. Dia 8 de julho, hoje, para quem está assistindo esse vídeo no dia da estreia dele, é o Dia Nacional da Ciência. E esse dia, neste ano, mais do que nunca, ele importa demais. E eu falei que eu não queria ter que vir aqui explicar isso, falar isso, porque é uma coisa que tinha que estar dada. Mas se tem uma coisa que eu aprendi até hoje na minha vida é que o óbvio nunca é óbvio. A gente sempre precisa falar sobre algumas coisas para fortalecê-las no entendimento das outras pessoas. E aquilo que é óbvio pra gente muitas vezes não é pro outro. Há alguns dias eu participei de uma palestra online, é claro, com toda a segurança, junto com uma colega minha de grupo de pesquisa, a Vitória, onde a gente estava falando para um público super variado. E me chamou a atenção durante essa palestra é que estava rolando vários comentários ali e um dos comentários veio no sentido, ou mais de um, no sentido de da onde vocês tiraram isso? Quais são as fontes para falar isso? Baseadas no que vocês estão afirmando isso? Aí a gente tem duas coisas. Tem o fato de sermos duas mulheres jovens pesquisadoras afirmando coisas que talvez não são tão agradáveis de ouvir. Então rola sempre isso de quem são essas meninas e o que pensam que estão falando, o que tem obviamente a ver com uma estrutura social onde o cientista é idealizadamente aquele cara com guarda-pó descabelado e óculos de fundo de garrafa fazendo lá as coisas no seu laboratório. Eu sei que muitas vezes eu tô descabelado e tenho óculos também, mas o estereótipo de cientista não é esse, tá? E ele não existe, na verdade. E aí a segunda coisa sobre esses comentários é que a gente, no grupo, vai muito no sentido de democratizar o acesso às pesquisas que a gente faz. Isso significa que a gente tenta facilitar o máximo possível para que as pessoas entendam do que a gente está falando. Isso passa diretamente pela linguagem, pela forma como a gente se comunica, as ações que a gente promove e passa também por esse vídeo que eu tô fazendo nesse momento que você, neste momento, está assistindo no futuro ou no seu tempo presente aí que você está vivendo. Então, ao falar sobre as nossas pesquisas e sobre os dados que a gente encontra de uma maneira um pouco mais simples e mais acessível, gera nas pessoas que talvez isso não seja ciência, mas, queridos amigos, não se enganem, isso é ciência sim. E o que é ciência? O que os cientistas fazem? O que os pesquisadores fazem? Ciência é feita com dados, e dados estão mais próximos dos fatos do que qualquer outra coisa, porque eles têm um embasamento para existir, eles têm um embasamento teórico. Esses dias eu dei um exemplo de um açougueiro da nossa confiança, aquele açougueiro onde a gente vai nos finais de semana, onde a gente compra carne, a gente pede um conselho sobre o melhor corte e essas coisas. Ele é um cara da nossa confiança, ele é um cara que é até um pouco nosso amigo, mas não significa que ao chegar lá e relatar algum tipo de situação, um sintoma, e ele disser, bom, eu acho que tu tá com pressão alta, toma um remédio tal, ou toma um remédio tal outro, ninguém vai fazer isso, porque o açougueiro entende do negócio dele, entende de carne, ele não entende de medicina. Talvez a gente usar esse exemplo da medicina aproxime um pouco a gente do que é a ciência, mas as ciências humanas, as ciências sociais, elas também trabalham com dados e com embasamento teórico. É baseado nisso que a gente fala o que a gente fala, que a gente afirma o que a gente afirma, porque tem muita pesquisa e dessa pesquisa saem resultados. Resultados, dados, ciência. Fazer ciência, se eu precisasse explicar de um jeito super simples, é olhar para a tua realidade, olhar para a literatura científica, para o que é que a gente já tem de pesquisa sobre X assunto, misturar essas duas coisas e tcharam, temos um novo resultado, temos aqui uma realidade, veja bem a solução dos seus problemas. É mais ou menos isso que acontece com embasamento, com seriedade, com metodologia, com comprometimento científico. E o resultado disso tudo é ciência. E para que é que a gente precisa de ciência? Bom, basicamente para errar menos e para resolver problemas, conflitos, situações, enigmas da humanidade. Para você que não é cientista e que tem muitas dúvidas sobre o que é que os cientistas afinal
fazem? Pergunte, pesquise, questione, se informe e tente entender. Eu sei que boa parte da culpa dos cientistas não serem bem vistos ou serem vistos como indivíduos prepotentes, de nariz em pé, é culpa dos próprios cientistas, é culpa da academia. E eu já falei várias vezes nos vídeos aqui neste canal do YouTube, que é conhecimento que fica só pra ti, que fica guardado, não adianta pra nada. Ele é só um emaranhado de ego que fica guardado dentro de ti, que não vai servir pra nada. O conhecimento tem que ser passado adiante. Para a sociedade no geral, eu digo de novo, a ciência importa, os cientistas são importantes e têm que ser valorizados. E de que forma você, que no cotidiano se relaciona com cientistas, seja no seu trabalho, seja na sua universidade ou sei lá o que, tem prestado atenção no que essas pessoas têm para te dizer ou tem valorizado os caminhos que essa pessoa tem para te indicar? Para os cientistas, meus colegas pesquisadores, eu preciso perguntar uma pergunta que talvez pode te causar um mal-estar. Como você, cientista, tem democratizado o acesso aos seus resultados? Como é que tu tem devolvido para a sociedade o que tu passa horas e horas pesquisando? Esse trabalho árduo, difícil e comprometido que tu realiza na academia, como é que ele tem voltado para as pessoas no cotidiano delas? De que forma a tua pesquisa impacta de maneira real na vida das pessoas? Ainda mais agora, nesse momento de pandemia, onde a gente precisa de toda a força da ciência concentrada e focada em resolver problemas que têm ou não a ver com a pandemia de Covid-19. Eu preciso agradecer para os cientistas que continuam perseverando nesse meio que não é fácil e mais ainda parabenizar quem tem conseguido fazer um diálogo entre ciência e cotidiano, entre ciência e mercado, e tem resistido bravamente a todos os desmontes que rolam por aí e que a gente sabe bem como acontece. Então, Dia Nacional da Ciência, um dia para ser valorizado e um dia para valorizar os cientistas.